Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Boa noite, filha. Boa noite, voz. Saravá, nossa força tranca-luz. Saravá. Chegaram nova pergunta dos filhos e a gente agradece se vai responder. Pode começar. A primeira pergunta é da Lili Laroyer. Minha pergunta é: se um encarnado pode se tornar um obsessor de um desencarnado, portanto, lamentar e chorar o desencarne do mesmo? Agora, uma coisa é fato. Existem muitos obsessores encarnados. Isso existe. Mas veja, né, que o lamentar a perda de um ente querido, de alguém que se foi, de alguém que desencarnou, não necessariamente seria como uma obsessão. Talvez, quem falou que é uma filha ou um filho? É uma filha. Talvez essa filha esteja dizendo que a pessoa está como obcecada em ficar se lamentando, em ficar buscando, em ficar chamando, em ficar lembrando incessantemente sobre aquela situação, né? De uma certa forma, claro que isso irá interferir na recuperação desse desencarnado. Mas eu não diria que seja como um obsessor, em comparação com os obsessores e os trevosos e quiumbas que prejudicam tanto a humanidade. Mas tem essa situação de que se a pessoa então fica se lamentando, fica chamando, né, passa a viver boa parte da experiência aqui encarnado, se lamentando, acabando com a própria vida, com a própria saúde, não experienciando por algo que é a única coisa certa para quem está encarnado, que vai desencarnar, então é claro que isso vai gerar grandes desequilíbrios. Tem que entender, nós nasceram, irão morrer, irão desencarnar, mas não é o fim da história, é como sair de um cômodo da sua casa e passar para outro. Se dá prosseguimento na história, né? Então tem que saber que a coisa não acaba aqui, é só uma questão de tempo. Quem está encarnado também irá encontrar lá do outro lado quem já desencarnou, mais cedo ou mais tarde. É legítimo a pessoa sim ficar sentido, a pessoa derramar lágrimas, a pessoa sentir saudade, continuar aquele amor, aquele relacionamento com o ser que desencarnou, mas de forma saudável. Lembrar daquele ser com alegria, lembrar dos bons momentos, né? Sorrir. Se a voz ou qualquer pessoa, alguém que desencarnou é uma pessoa muito estimada, muito amada, então viva o seu melhor, sorria verdadeiramente, para que aquela pessoa, para que aquele desencarnado possa estar bem, em saber que vós aqui está bem. Se vós quer homenagear uma pessoa que partiu, nada melhor do que ter a sua vida equilibrada, progredindo, certo? Uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera, porque vós, tendo uma vida próspera, vós sorrindo, não significa que vós esqueceu a pessoa que partiu. Não, vós pode dedicar as suas vitórias também a essa pessoa, para que ela saiba que o seu amor em relação a essa pessoa é tão grande que também as suas vitórias vós dedica a esse desencarnado, né? Então, porém, não pode se dizer que uma pessoa que está lamentando, ele se torna um obsessor desse desencarnado. Não, né? Aí é exagero. Claro, irá causar algumas complicações,
mas tudo dentro do previsto pela espiritualidade. Não é a solução adequada, mas que existem obsessores encarnados, pessoas que têm como propósito derrubar outras pessoas, né, aqui encarnados, de fazerem de tudo um pouco para prejudicar o seu semelhante, existe, mas isso é devido às trevas da ignorância, não à maldade. Repito mais uma vez, não existe nenhum ser humano mau, existe ser humanos nas trevas da ignorância. Gratidão, Paz. A próxima pergunta é da Kátia Duarte. Ela diz: boa noite, seu guardião, axé. Por que as pessoas nascem homossexual? É karma? É escolha no plano espiritual que a gente faz? Agora, esse tema aí também é um tema muito falado e muito mal compreendido. Porque quando a pessoa nasce com esse gênero que as pessoas dizem de homossexualidade, então não é uma doença. Como tem muita gente que pensa que é uma doença. Tem outras pessoas que estão nas trevas da ignorância tão grande que ele pensa que é ser vergonhice, né? Que é frescura, mas não é. Porque existem situações de vidas passadas geradas justamente por preconceitos e por intolerâncias que muitos, quando vêm a esse plano de encarnação, eles encarnam justamente dessa forma, não para pagar a própria língua em outras vidas, né? Se muito julgou, se agrediu, né? Se menosprezou, se foi intolerante com a pessoa que tenha essa homossexualidade, então tem muita probabilidade de que a lei faça com que aquela pessoa passe essa experiência, porque para que ele saiba o que é. Não para penalizá-lo, mas é experiência. A pessoa só sabe quem passa. Então quem não passa deve ficar quieto, respeitar, porque é um semelhante como qualquer um outro. Digno de respeito, é claro. Tudo, em todos os âmbitos, tem exageros. Tem também aquelas pessoas que também são homossexuais, que também se aproveitam de situações para causar desequilíbrio. A verdade tem que ser dita, mas isso não são todos. Assim como tem pais de família que aparentemente são honestos e traem as suas companheiras. Mães de família que traem os seus companheiros, que abandonam os filhos, que matam filhos. Tem pais que matam a família toda. Então, independente da situação da homossexualidade ou não, nós estamos falando de experiência. E é como Jesus Cristo disse lá: como vós pode olhar o cisco que está no olho do seu irmão e não olha a trave que está no seu? Isso é o suficiente. Gratidão, Paz. A próxima pergunta é da Maria Siqueira. Saravá, seu guardião. Meu nome é Maria Siqueira Reis. Gostaria de saber por que minha vida financeira nunca prospera. É algum karma de família? Praga? Trabalho feito? Me dá um conselho. Agora, essa situação requer o quê? Investigação, né? Isso não tem adivinhação. Tem que se investigar. Vós tem que falar com um guardião, alguma coisa, para que vós saiba o que está acontecendo, de fato e de verdade. Sair do campo do achismo e das opiniões, para saber o que realmente está acontecendo. Pode ser magia feita? Pode. Assim como também pode não ter magia nenhuma e simplesmente estar acontecendo tomadas de decisões em momentos errados da sua vida. Mas para isso, para se ter essa certeza, precisa de uma investigação. Somente a investigação dirá com exatidão o porquê das coisas. Gratidão, Paz. A próxima pergunta é do Anderson. Ele diz: boa noite, Saravá. Muitas histórias são contadas sobre Lilith,
Afinal, quem é Lilith de verdade? Obrigado. Agora, esse aí é um assunto que as pessoas vivem numa fantasia danada. Por quê? Veja, muitos afirmam, não sei por cargas d'água, afirmam que Lilith é a rainha dos demônios, né? É a rainha do inferno, é tanta coisa que falam sobre Lilith, né? Mas Lilith nada mais é do que a segunda persona da própria Eva. Que são, veja, vós estão num plano de dualidade. Homem, mulher, masculino, feminino, dia, noite, a água, a terra, o fogo, o ar. É um plano de dualidade de terceira dimensão. Essa alegoria de Adão e Eva, então, diz justamente naquilo que se trata Eva, que do jeito que é contado, do jeito que é romantizado Eva, que segundo aquilo que está escrito recentemente, Eva veio para servir a Adão. Mas isso não é verdade, porque sim, é como toda a mulher é. Ela é sensível, ela tem a sua fragilidade, ela muitas das vezes é submissa, porém, no momento certo, ela sabe ser tão forte como o homem, ser independente, tanto como o homem, prover como o homem, e até superar o homem em muitos quesitos. Então essa ação, essa superação do sagrado feminino é Lilith. É aquela que supera, é aquela que vai além das expectativas. Então essa mitologia de Lilith diz respeito àquilo que o sagrado feminino tem como poder de se superar, mesmo perante preconceitos, intolerâncias ou ignorância. Então Lilith não é um demônio, é sim um demônio, ou pode ser a rainha do inferno para aquele que acredita que é, mas isso não condiz com a verdade. É isso. Próxima pergunta da Genilda Azoni. Boa tarde, guardiões. Saravá. Gostaria de saber o que quer dizer sonhar com uma entidade. Apareceu nitidamente e me disse que estaria sempre comigo e me deu um número, 38. Depois de um tempo conheci vocês, que têm esclarecido muito nossas dúvidas. Gratidão, Saravá. Bom, isso provavelmente, né, tudo requer uma investigação, mas provavelmente isso se trata de um sonho lúcido, pelo qual o seu guardião se manifestou em sonho para vós, lhe direcionando, lhe se apresentando. Então isso é uma experiência ligada ao espiritual, né? Então algo benéfico, vós com certeza estava buscando alternativas, buscando soluções na sua vida ou para as pessoas que vós têm apreço, e daí é como diz lá, né, nas escrituras, bata e a porta será aberta. Então aquele que não perde a fé, que tudo é possível para aquele que crê, então vós chegou e foi direcionada pela sua espiritualidade até onde vai se encontrar hoje. Gratidão. A próxima pergunta é da Severina Pereira. Ela diz, boa noite, axé. Uma pergunta, a cidade espiritual, ela existe e como ela é? Pode me responder? Gratidão por tudo, guardião, axé. Agora, a cidade espiritual, no plano astral, não existe a cidade, existe as cidades. Cada uma, então, com a sua qualificação,
Como assim qualificação? Cada cidade espiritual tem a sua especialidade para com os desencarnados. Tem uma cidade espiritual, um local que é direcionado aos espíritos dos animais, tem outros para crianças que desencarnaram por doença ou por morrerem de fome, tem para todas as situações que a humanidade possa passar. Existe uma cidade no plano astral, no plano espiritual, etérico, que é responsável por fazer o quê? Um trabalho de recuperação, de direcionamento, de equilíbrio, para que aqueles desencarnados então possam se reequilibrar e dar continuidade na sua evolução, que seja para retornar a encarnar ou para seguir em diante. Então não tem como dizer como é. Isso é o suficiente para não divagar. Procure se apegar, ou melhor dizendo, procure se conectar com aquilo que é o seu aqui e agora. As coisas do espiritual são importantes. O espiritual tem que andar de mãos dadas, é um casamento entre o espiritual e o material, assim como acontece com vós. É um ser espiritual dentro de um corpo, uma roupa material. Então, à mesma medida, vós também tem que manter, sim, os seus pensamentos no espiritual, buscando aquilo que tudo pode, que é o Divino Criador, porém os seus pés têm que estar bem enraizados na terra, porque vós está num plano de experienciação, então não pode divagar em situações que possam lhe trazer fantasia. Para receber determinadas informações, precisa-se iniciar-se, passar a se espiritualizar, para primeiro compreender o que é a sua vida, o que é essa experiência, para a partir daí então começar a adentrar aquilo que está acontecendo no espiritual. É isso, precisa de orientação. Sem orientação só vai gerar especulação, fantasia e perda de tempo. Certo, gratidão. Próxima pergunta é da Regina Moreira. Boa noite a todos. Salve os guardiões. Existe hierarquia entre as entidades de Umbanda? Bom, depende do ponto de vista que ele está dizendo, que ele queira saber a respeito de hierarquia, porque hierarquia existe para que os filhos aqui na Terra, porque como aqui no plano físico existe o chefe, existe o gerente, existe o funcionário, então para que o ser encarnado possa conceber como acontecem as coisas no espiritual, então existe aquilo que posso chamar de hierarquia. Porém, dentro da espiritualidade, não existe o maior ou menor, o melhor ou o pior. Aquilo que existe é o todo, que é o Divino Criador, e abaixo do todo, todos são iguais. Simplesmente uns são responsáveis, têm cúmpitos diferentes dos demais, mas todos estão unidos, sem preconceito, sem intolerância, sem guerra, sem disputa, para um propósito maior. Isso é importante ficar claro. Agora, a respeito se a pergunta está direcionada, né, se existe ali graus de evolução ou de trabalho, aí sim nós partimos para algo que está ligado à fundamentação da religião de Umbanda para o conhecimento daqueles que estão encarnados, certo? Então existe, né, ali o triângulo da direita, das forças de direita, e o triângulo das forças de esquerda, como dois pratos da balança. Não tem como a direita existir sem a esquerda, nem a esquerda existir sem a direita. Então, no triângulo da direita, então se tem caboclos, pretos velhos e a linha de Cosme e Damião, a linha das crianças, que muitos chamam de herês. Do lado esquerdo, então, tem a linha, o triângulo da esquerda,
Exu Mirim, Pombogira Mirim, seres encantados, Exu e Pombogira. Na linha de caboclos, que muitos têm os caboclos como os povos indígenas, dentro da linha de caboclo tem baiano, tem boiadeiro, tem cangaceiro, tem marinheiro, tem tudo isso, está na linha de caboclo. Assim como na linha dos pretos velhos tem os pais, pai João, né, tem os tios, tem os avós e tem os vovôs. Então veja que existe sim essa organização, mas não com a finalidade de quem está no comando. Porque se Exu está trabalhando, incorporado como estou eu aqui, então existe um caboclo, um preto velho, certo? Um baiano, várias entidades dando suporte. Quando essas entidades estão trabalhando, o caboclo, o preto velho, quem faz a segurança, quem é? Exu e Pombogira. Certo, gratidão. A próxima pergunta é de Seymour Bonato. Boa noite a todos do canal. Minha pergunta é: se os guardiões sabem o que é esse mundo paralelo chamado Sete Além? Algumas pessoas relatam terem ido para nesse mundo paralelo devido a um portal aberto misteriosamente. Esse mundo paralelo parece muito com o nosso, porém é um lugar sujo, feio, com pessoas de olhar preto e estranho. Poderia nos explicar sobre esse mundo paralelo de Sete Além? Gratidão. Agora, eu já ouvi falar bastante disso e tenho uma coisa para dizer. Assim como esse plano paralelo, existem outros, mas isso nada mais é do que uma criação do consciente e do inconsciente coletivo da própria humanidade. Aonde ali está as formas pensamento de várias partes da humanidade, de várias épocas diferentes, que começa a coexistir com aquilo que é a experiência do plano físico. É isso. É uma criação da própria mente do ser humano. Assim como existe, pode deixar de existir. Só existe pelas trevas da ignorância. Por isso que é tudo sujo, as pessoas são mal encaradas, tudo isso. Por quê? É um plano onde as piores formas de pensamento. O que é uma forma de pensamento? Quando a pessoa começa a acreditar ou colocar em prática muita maldade, vai criando como se fosse um espírito. E daí essa forma de pensamento então começa a agir. Então é como se duplicasse, criasse ali ao lado do ser humano algo que diz respeito às suas sombras. E ali, no caso, esse plano paralelo que ele diz, nada mais é do que isso. Criação do consciente e inconsciente coletivo da humanidade. Gratidão. A próxima pergunta é da Rayane Louise. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Minha dúvida é: uma entidade que trabalha como guardiã com um certo médium pode se manifestar como outro tipo de entidade completamente diferente em outro médium ou casa? Pode. Claro que pode. Isso não tem problema nenhum. Acontece e acontece muito. Tudo vai depender da entidade. Tem algumas entidades que trabalham com poucos médiums. Tem outras que trabalham com muitos médiums.
né? E isso pode acontecer de forma contemporânea. Por exemplo, de eu estar aqui incorporado nesse momento e também estar incorporando em outros médios também. Tudo depende do posto que essa entidade está, o tempo de trabalho na espiritualidade, o conhecimento, a expansão, depende de um monte de situações, mas isso acontece. Por quê? Quantos tranca-rua da Sete Encruzilhadas existem? Milhares. Agora, eu, por exemplo, trabalho juntamente com esse médium e trabalho com mais outros 7 médios. Somente. Agora, existem muitos outros tranca-rua da Sete Encruzilhadas que fazem parte do meu exército. Todos que estão juntamente comigo no meu exército, da minha falange, são tranca-ruas da Sete Encruzilhadas. Acho que isso responde a ela. Gratidão, mas foram todas as perguntas. Muito bem. Então, acredito que seja o suficiente para que vós tenha uma noção, para que vós tenha esclarecido as vossas dúvidas a respeito desses questionamentos, e a gente volta a responder na medida do possível, daquilo que é permitido, aquilo que vós tenham de dúvida. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.